Nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 1 até o versículo 10. Lucas 7, 1 a 10. Texto de Lucas, capítulo 7, os versículos 1 ao versículo 10, que a Luana então fará a leitura. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viessem curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. São as palavras de Jesus para este segundo domingo após Pentecostes. Obrigado então aos leitores. Conforme a liturgia. A congregação pode assentar. Nós vamos primeiro cantar o hino e depois o credo apostólico nós faremos antes da mensagem. Então, por ocasião da mensagem, nós utilizaremos a nossa confissão de fé. Vem,
vamos confessar então a nossa fé, nos colocando em pé e dizendo em conjunto as palavras que foram escritas na época em que estavam defendendo o puro Evangelho, aquilo que nós acabamos de cantar. Então, dizendo em conjunto essas palavras: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a companhia do Espírito Santo possa estar com cada um de nós nesse momento em que queremos meditar sobre as palavras do apóstolo Paulo, as palavras de Deus escritas por Paulo aos Gálatas, ao povo da Galácia, quando ele defende o seu ministério e a palavra de Deus. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Podem assentar. A pergunta que surge quando nós ouvimos um texto como esse é: pregamos o Evangelho pleno, ou seja, total, completo, puro? Surgem outras perguntas: qual é o centro da Bíblia? Se for uma giganta, qual que é o centro da Bíblia? Você vai abrir nos Salmos. Mas qual que é o centro da Bíblia como conteúdo? O seu ensino principal, o essencial, o fundamental. Qual é a principal doutrina cristã? Alguém pode responder assim: são os 10 mandamentos. Talvez em outro lugar pode-se dizer a lei do sábado, do dízimo e de tantas outras coisas da qual a Bíblia fala. Mas qual é a resposta certa? A resposta nós encontramos resumido num texto muito conhecido de João 3,16, que eu até pediria que quem conhece poderia falar junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o centro da obra de Deus, a salvação dos pecadores, pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, dado a mim, dado a vocês, pela fé em Cristo Jesus. Isso, em outras palavras, quer dizer que nós, pastores, que nós, líderes, membros dessa IELB, a Igreja Evangélica do Brasil e tantas outras religiões cristãs, é isso que nós pregamos, ensinamos e acabamos de confessar aqui. É isso que nós testemunhamos: o Evangelho pleno, puro, total, completo. E tudo isso é a mesma coisa. Pregamos o Evangelho pleno. Por quê? Porque ele é o centro da Bíblia. Em primeiro lugar, ele é o centro. Esse deve ser pregado. Todos os profetas do Antigo Testamento, e demais livros do Antigo Testamento, eles apontam para a vinda de Cristo. Mostram a preparação de Deus para a chegada daquele menino que sempre é aqui encenado, lá em Belém, a chegada do menino em Belém. No Novo Testamento, mostra a vinda de Jesus, como ele cumpriu e como ele cumpriu todas as promessas de Deus feitas aqui no Antigo Testamento. Os Evangelhos, o livro de Atos e as cartas, elas têm como centro
a vida de Jesus e a continuação da sua obra através da pregação do Evangelho pleno pelo poder do Espírito Santo. E o finalzinho do Novo Testamento, Apocalipse, mostra como será, eu ia dizer assim, a recepção, mas recepção é uma palavra muito fraca, a coroação, quando nós vamos ser considerados reis, né? Ou rainhas, ou quando nós não teremos mais pecados, aquilo que Cristo fez por nós, quando colocou a coroa de espinhos, que eu precisava, agora eu não vou precisar de espinhos, mas eu vou ser coroado com a coroa da vida eterna no juízo final. Nós também pregamos o Evangelho puro, porque ele é poder de Deus para salvar. Se ele não fosse o poder de Deus para salvar, eu não estaria aqui e vocês não estariam aqui. Não existia esse templo aqui e nem pessoas aqui. Não existia a Bíblia, não existia fé, que nós vemos tão claramente estampada no rosto de tantas pessoas. A convicção de que Deus um dia cumprirá as suas promessas. E é a Bíblia que tem a lei e que tem o Evangelho, ambos palavras de Deus, que nos fazem isso. A lei, ela serve o quê? Para nos apontar, para botar o dedo na nossa ferida, apontar os nossos pecados, aqueles que nos afastam de Deus, aquele que nos leva, nos joga, nos arremessa para longe de Deus, me mostra a culpa que eu tenho diante de Deus. Mas a lei, é bom entender sempre, a lei não converte ninguém, a lei não muda o coração de ninguém. O poder de Deus não está na lei, está no Evangelho. Conforme Paulo, ele deixa isso registrado em Romanos, capítulos 1, 16 a 17, e lá diz assim: o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Palavras que também despertaram Lutero, quando passou por esse texto, seus olhos passaram por esse texto, também despertou. Eu não preciso de obras, ou não preciso de sacrifícios para agradar a Deus. Deus já me aceita por meio daquilo que Ele fez, sua obra. Assim, estimados irmãos, pregamos o Evangelho pleno, porque ele é o poder de Deus para nos salvar, e é através desse Evangelho que Deus nos chama, nos chamou das trevas, do pecado, para a maravilhosa luz. Se eu tivesse aqui agora o controle das luzes, eu queria só dar uma apagadinha, né? Mas como não é possível, imagine se eu apagasse as luzes aqui agora. O que seria? Trevas. Nós íamos ficar perdidos. Eu ia ficar perdido também, porque eu ia me perder onde que eu estou aqui, os pontos de referência que eu tenho. Nós não sabemos para onde ir. O Evangelho, quando se trata da luz, fala da luz que nos leva à vida eterna, pelo qual Deus nos chama através do Evangelho, através do batismo, através da Santa Ceia, através do ouvir. E o Evangelho pleno é esse: Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E ponto final. Nada mais, nada menos do que isso. Quem crer e será salvo, aliás, desculpa, quem crer será salvo, quem não crer será condenado.
Assim diz o próprio Jesus. Mas tem gente que complica tudo isso. O que Deus fez tão simples e tão seguro, tem gente que complica. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Simples de entender. E os cristãos de Gálatas, os cristãos da Galácia, eles estavam fazendo isso. Eles estavam complicando esse evangelho pleno, esse evangelho puro que Paulo tinha deixado lá para eles. Então Paulo, ele diz em Gálatas 1 que ele se surpreende por eles estarem abandonando Deus tão depressa e aceitando o outro evangelho, alguma outra coisa que estava chegando e penetrando ali. E ele diz, na verdade, não existe outro evangelho, mas sim gente mudando o evangelho de Cristo para os seus próprios interesses. O evangelho de Cristo é um só, é único, é pleno. Qualquer acréscimo, qualquer decréscimo, qualquer mudança é abandonar aquilo que nós temos sempre aqui à frente, a cruz de Cristo, a graça de Cristo. Estimados irmãos, no capítulo 1, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele é bem firme e vai direto. Ele diz assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Havia gente tentando acrescentar coisas ao evangelho, exatamente como muitos ainda o fazem hoje. Mas fazer isso era e é ainda hoje corromper, eliminar, substituir o evangelho pela salvação por obras, por aquilo que eu faço porque eu tenho força. Eu sou cristão porque eu aceitei. Eu não aceitei nada. Deus me aceitou. Deus me trouxe até o batismo. Deus, através do Espírito Santo, me capacita a vir ouvir o Evangelho, a participar dos sacramentos. Deus é que me tira sempre lá do fundo do poço. O contrário disso é uma volta ao paganismo, da salvação pela lei, pelo cumprir de ritos, costumes, regras, pelo fazer de muitas boas obras, pensando que isso vai agradar a Deus. E é claro, meus irmãos, é claro e bíblico que o evangelho pleno e verdadeiro tem consequências na vida cristã. Que consequências tem o evangelho na vida cristã? Porque todo aquele que crê em Cristo, ele é salvo mediante a fé. Ele é uma nova criatura, e movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai produzir frutos, vai ter boas obras. Mas essas boas obras não são feitas por merecer a salvação, ou para completar o restinho que Jesus esqueceu de fazer, por descuido talvez, ou não tivesse completado. Pelo contrário, as boas obras do cristão que está firme em Jesus pela fé são feitas espontaneamente, como frutos da fé, movidas pelo Espírito Santo em nós. Assim como a luz e o calor não tem como separar o fogo, a luz e o calor não se separam do fogo. Tem fogo, tem luz e tem calor. Tem fé, automaticamente vai ter obras, frutos da fé. Nós pregamos esse evangelho, estimados e amados irmãos, o evangelho pleno, porque ele é o centro da Bíblia, o centro da nossa vida. Ele é o poder de Deus para salvar, e ele é único. Hoje, como na época lá dos Gálatas, muitos pregam evangelhos diferentes que Paulo, Pedro e toda a Bíblia prega. Evangelhos que prometem paraísos aqui na terra, incentivam a cobiça, ao materialismo. Evangelhos que valorizam pessoas em vez de apontar para Cristo.
Evangelhos que colocam pessoas debaixo da lei, sendo escravas novamente da lei e de regras. Evangelhos que fazem muitos confiar não apenas em Cristo, mas também nas suas obras. Eu posso fazer isso. E não se entregar inteiramente nos braços de Deus. Por isso, estimados irmãos, irmãs, visitantes aqui presentes, é importantíssimo que você